Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A partir de hoje, a gente vai começar a entrar nas áreas de conhecimento segundo o PMBOK, sendo que a primeira área que a gente vai apresentar é gestão de integração. Como a área de gestão de integração é a única que apresenta procedimentos nos 5 grupos de processos, eu vou usar esta área para apresentar um pouco mais de definição sobre esses 5 grupos. Só para relembrar da aula anterior, os 5 grupos são processo de inicialização, processo de planejamento, de execução, processo de monitoramento e controle e processo de encerramento. O início, como eu disse, é o processo de inicialização. A ideia desse processo, como o próprio nome diz, é iniciar o processo, ou seja, alinhar as expectativas entre todos interessados no projeto, né? Então, obter o objetivo do projeto alinhado a todas as expectativas necessárias e desejadas, né? Então, o processo de inicialização envolve a área de integração com o termo de abertura do projeto, que a gente vai abordar daqui a pouco, e também tem um procedimento nas partes interessadas, que é identificar justamente essas partes interessadas, né? Então, esses dois procedimentos fazem parte do grupo de inicialização. Somente a área de conhecimento de integração, só para relembrar as 10 áreas, né, nós temos tempo, risco, escopo, comunicação, recursos humanos, aquisição, custo, qualidade, integração, que a gente vai abordar hoje, e partes interessadas. Parte interessada está diferente na figura, está com uma cor alternativa diferente, porque foi uma das últimas áreas, foi a última área a ser incluída pelo PMBOK, né? E aí, conforme a gente discutiu já nas aulas anteriores, a gente tem um triângulo de ferro que engloba as 3 principais áreas, vamos dizer assim, que é custo, tempo e escopo. Então, se eu conseguir gerenciar bem esses 3 itens, eu tenho uma chance boa de ter sucesso em meu projeto. Mas lógico, isso tudo vai depender da forma como for gerenciado, conforme a gente já discutiu em aulas anteriores. O gerenciamento de integração do projeto, como o próprio nome diz, tem como objetivo integrar, coordenar os elementos. Então a gente pode pensar em coordenação, essa área de integração, como se fosse uma orquestra de músicos tocando simultaneamente, onde cada um tem a sua função, cada um tem o seu momento de tocar, o seu volume, a sua forma, e todos têm que, de alguma forma coordenada, trabalhar em conjunto. Então, trazendo isso para o projeto, é como se a área de cronograma tem que estar alinhada com a área de custos, que tem que estar alinhada com o escopo e assim sucessivamente. Então, nessa área de integração, ela vai unir ou coordenar todas as informações de todas as áreas e tomar as melhores decisões para gerenciar e ter um sucesso melhor no projeto. Essa figura, apesar de estar um pouco embaçada, ela apresenta 7 ferramentas, né? E se a gente observar cada uma delas, ela tem muita semelhança em relação ao CIPOC, né? Onde a gente tem sempre um conjunto de entradas, um conjunto de ferramentas e técnicas e um conjunto de saída. Então, cada um desses procedimentos, dos 49 procedimentos do PMBOK, eles estão estruturados entre entrada, ferramentas e técnicas e saídas. E essas saídas são as entradas de outras ferramentas e assim sucessivamente, né? A gente vai abordar isso ao longo do semestre, ainda ao longo das próximas aulas. Entrando, né, juntando integração com os grupos de processo, iniciando a inicialização, o primeiro processo, como eu comentei, é desenvolver o termo de abertura. Esse termo de abertura é importante para fornecer todas as informações. É esse termo que vai dar o início, vamos dizer assim, do projeto, validar o início do projeto. Então,
Dentro da integração, junto com esse termo, eu vou conseguir alocar os recursos da melhor maneira, balancear todas as demandas existentes, verificar e adaptar os processos para atender o objetivo do projeto. Então, eu vou ter uma relação de interdependência entre todas as áreas do conhecimento, sendo necessário, a partir das informações coletadas e informadas nesse termo de abertura, fornecer para os próximos projetos, para o desenvolvimento do próprio projeto. E aí, nessa fase inicial, essa importância então é reconhecer a necessidade, ou seja, um problema, uma oportunidade, ou criar uma ideia para o problema, né? Então, identificar o projeto a ser iniciado. Como a gente viu anteriormente, né, é importante que se defina claramente a necessidade do projeto. Então, nas aulas anteriores a gente levantou 4, eu apresentei 4 de acordo com o PMBOK. Cumprir requisitos regulatórios, legais ou sociais, criar, melhorar ou corrigir produtos, processos ou serviços, atender a pedidos ou necessidades das partes interessadas, ou implementar ou alterar estratégias de negócios ou tecnológicas. Então, eu preciso definir esse projeto e para isso eu preciso coletar os dados e informações que vão me auxiliar. Sem esse conjunto de dados eu não vou conseguir tomar as melhores decisões. Tendo como, por exemplo, um projeto que alterar o layout de uma fábrica. Quais seriam os dados e informações necessárias para iniciar esse projeto? Será que eu preciso saber o tamanho disponível, o tipo de produto, o tipo de processo, entre outras coisas? Será que os dados para alterar o layout da fábrica vão ser os mesmos de implementar uma nova política de estoque? Será que eu vou poder aproveitar? Será que eu vou ter que analisar com um novo enfoque, né? Então, eu preciso, independente do projeto, ter um belo conjunto de dados para analisar e tomar e verificar as suas viabilidades técnica e econômica. Não adianta nada eu pensar, ter dados e propor uma mudança de layout se ela não vai ter um impacto positivo na minha organização ou a mesma política de estoque. Então, eu preciso desse conjunto de dados. Lembrando até que, como meus recursos são limitados, eu preciso de um processo de tomada de decisões. Nem sempre todos os projetos vão ser executados. E aí entra um pouco na análise do portfólio da empresa, né? Então eu preciso identificar os projetos e preciso selecionar os projetos, né? Então a gente comentou na análise lá no estudo de caso um funil do conhecimento, um funil de seleção de projetos, né? Um funil da inovação, onde a gente tem como base vários critérios que eu tenho que tomar, várias decisões com metas a serem cumpridas, volume esperado de venda, participação do mercado esperada, o preço previsto. Então, pensando isso em novos produtos, né? Então, o custo que isso vai trazer para a empresa, o que vai ser necessário de desenvolvimento tecnológico. Então, eu posso criar vários critérios para selecionar. Então, eu preciso avaliar essa necessidade, avaliar o custo, o benefício e verificar quais projetos são potenciais para o desenvolvimento da organização, da empresa como um todo. Então, a partir dessa análise ou desses critérios, eu posso pensar em algumas etapas, por exemplo, desenvolver esse conjunto de critérios. Será que os critérios serão os mesmos para todas as empresas? Para todos os tipos de organização? Cada um vai ter que adaptar, verificar a sua necessidade, né? Pensar em concorrência, pensar em órgãos públicos, regulamentações, requisitos de aprovação, os riscos e tudo mais, né? O retorno financeiro. A partir dos critérios, eu tenho que pensar também as hipóteses que podem ser no meu produto, do meu projeto. Por exemplo, será que eu vou ter recurso para desenvolver essa etapa? Será que eu vou precisar de algum empréstimo bancário para desenvolver o projeto? Será que é necessário algum item aí que eu estou pensando na hipótese que vai dar certo acontecer e, consequentemente, vai dar certo o projeto? Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração. Feito isso, eu vou coletar esses dados e as informações necessárias, fazer pesquisa de mercado, levantamento de opiniões, entre outras coisas, para só então
avaliar os projetos em relação aos critérios e tomar a decisão do melhor projeto a ser executado, né? O melhor projeto para a empresa no momento desejado. Com isso, a gente seleciona o melhor projeto, dá início e aí a gente começa a pensar no termo de abertura do projeto. Então, o termo de abertura de projeto é uma forma de formalizar o projeto, é um documento que autoriza o início do projeto. Se a gente pegar a figura lá inicial, a entrada são justamente os acordos, fatores ambientais, os ativos organizacionais que a gente já discutiu, os documentos dos negócios, então informações iniciais que vão auxiliar na tomada de decisão, né? Então aí com a opinião, com os dados coletados, as habilidades e as reuniões, a gente vai elaborar esse termo que tem como saída justamente esse termo e o registro das premissas, ou seja, itens que são previstos a serem executados. Então, conforme reuniões e discussões, a gente consegue então determinar ou estabelecer os objetivos principais de cada projeto que o projeto vai desenvolver. Então, nesse termo de abertura, é justamente esse é o documento que vai autorizar a abertura. E ele pode ser de várias formas, né? Dentro dele, eu tenho que ter, entre outras coisas, essa aprovação do patrocínio, né? Ou da continuidade do projeto, aquele que vai auxiliar, confirmar o financiamento do projeto, né? Ter o recurso necessário, ter as condições e os parâmetros-chave já estabelecidos, as métricas estabelecidas para o sucesso do projeto, para a continuação do projeto, quando eu vou parar ou não, né? Estabelecer os gates, como a gente já discutiu, e qual vai ser a estrutura para desenvolver o plano base. Então, o termo de abertura tem como, a saída do termo de abertura tem como entrada o plano base, que é justamente o plano que vai nortear todo o gerenciamento do projeto, tudo aquilo que será desenvolvido. Então, a partir do termo de abertura, eu vou determinar o plano base, que vai se envolver a todas as 10 áreas, como a gente vai ver nas próximas aulas futuramente. E esse termo de abertura, ou Project Charter, né, o inglês necessário, como eu já brinquei, autoriza o gerente, então, a aplicar os recursos da organização ao projeto. Então, determinar os recursos que serão utilizados. Como eu comentei, esse pode ter vários formatos. Pode ser um contrato assinado, uma ata de reunião, uma proposta formalmente aprovada. Então, esse formato vai depender muito da organização, do tipo de organização, né, da forma como a organização está, a cultura sua está estabelecida. Mas, entre outros itens, nesse documento eu vou ter que ir lá a identificação do projeto, nome, algum termo, algum código, alguma coisa, a justificativa ou necessidade, os benefícios, descrever sucintamente o objetivo, o escopo, né? Quais vão ser os papéis e responsáveis, algumas restrições e premissas, estimativas iniciais e os riscos, né? Então, eu vou ter as informações principais, vamos dizer assim, para a tomada de decisão. Então, vai ter, como eu comentei, várias análises de dados, a empresa vai selecionar aquele projeto e a partir dos dados do termo de abertura, eu vou parametrizar todo o meu plano, né, todo o meu cronograma, meus custos, meus desembolsos, as aquisições necessárias e tudo mais. Então, esse documento serve, como o próprio nome diz, para abrir um projeto, iniciar um projeto. Aqui só ilustra um pouco para onde vai os dados do termo de projeto. Então, desenvolver o termo de abertura do projeto liga, né, é a entrada para processos nas 10 áreas, né? Então, o termo de abertura, por exemplo, vai auxiliar o desenvolvimento do plano de gerenciamento do projeto que está dentro do grupo de integração, vai ajudar a encerrar o projeto que também faz parte da integração, vai ajudar a planejar o escopo, né, coletar os requisitos e definir o escopo, então dentro do grupo de escopo, planejar o cronograma, planejar os custos, planejar a qualidade, planejar os recursos, planejar a comunicação,
o risco, aquisições e identificar e planejar as partes interessadas. Então, esse termo serve, as informações desse termo serve de entrada para todos esses outros projetos. E se vocês observarem, todos esses procedimentos estão dentro das 10 grandes áreas, né? Desde integração até as partes interessadas, né? Então, serve para, como principal termo que vocês podem observar, é planejar algo, seja o escopo, seja o projeto como um todo, seja o cronograma, custos e assim sucessivamente, né? Então, é o documento que vai dar as informações principais para os próximos passos do projeto. Aqui a gente vê um modelo simplificado do caso da casa do Eduardo e Mônica, né, que é o estudo de caso que a gente está usando como modelo. Então, o objetivo deles é construir uma casa. E aí a gente tem aqui, o objetivo é construir uma casa, mas tem mais informações, né? Eles querem que seja um sobrado, que tenham 2 quartos e 15 meses com orçamento de 30 mil. Ou seja, preciso construir esse sobrado com 2 quartos em 15 meses e gastar 300 mil. Esse é o meu objetivo, está bem claro e bem definido. E aí tem os benefícios, né? Então, por que eles optaram por construir a casa? Então, é o levantamento das partes interessadas. Entre eles, deixar de pagar aluguel é um deles, ter mais espaços, ter um patrimônio próprio, melhorar a qualidade de vida. Então, eles listaram os benefícios, ou seja, itens que vão se tornar positivos, né, a partir da realização desse projeto. Eu tenho o prazo, tenho o custo que já estão nos objetivos. Ele tem uma premissa, ter o terreno. Ou seja, se eu não tiver o terreno, não tem como eu construir a casa. Tem como restrições o tamanho do terreno e o prazo e custo. Então eu posso definir de acordo com as informações, com os dados coletados inicialmente. Eu tenho o escopo macro, ou seja, aquilo que vai ser realizado no projeto, como serviços preliminares, documentação, itens da construção civil, acabamento, gerenciamento do projeto, entre outros itens que vão ser realizados. Dando um exemplo, aqui, se eu não tirar o ABITSE, que é um documento para construção, não adianta nada que eu não vou conseguir construir. E aqui também está listado itens macros, eu posso detalhar no plano que a gente vai ver futuramente, né? Detalhar melhor esse escopo macro. Tenho também a estrutura básica, onde tem o patrocinador, o gerente e os executores, né, que eles contrataram um escritório de engenharia. Tem lá quem é o gerente do projeto, é o próprio Eduardo, e a Mônica que está pagando pelo projeto. E identificar os riscos, como plano econômico, aumento abusivo do setor, entre outros. E aí todo mundo assina esse documento, ou seja, esse Project Charter, esse termo de abertura, vai funcionar ou vai impulsionar, iniciar a construção desta casa. Além desse, né, eu posso ainda ter um outro aqui no escopo, um item que é não escopo. Eu posso declarar o que é não escopo. Por exemplo, eles não falaram nada, mas a princípio piscina é um não escopo, ou seja, eles não queriam ter uma piscina, né? E o não escopo é já deixar claro itens que eles não querem que tenha no projeto deles. Então, nessa casa tem que ser um sobrado de 2 quartos. Pode ser que tenha piscina, não está definido. Pode ser que seja obrigatório não ter piscina. E aí vai definir se vocês vão definir ou não esse não escopo, né? Destacar o que não vai ser escopo. E além desse modelo, eu posso usar um Canvas. Um formato Canvas também é válido. Lembrando que a gente pode ter vários formatos. Para ilustrar, eu vou disponibilizar lá no espaço do Moodle. Esse é um Canvas de gerenciamento de projetos desenvolvido pelo Robson Camargo. Ele tem todas as áreas e o arquivo que vocês estão disponível lá, eles abrem para cada um desses itens, seja justificativos, os objetivos, os benefícios, tem lá uma planilha de controle. Então ele dá o termo de abertura, vamos dizer assim, e já dá as ferramentas para gerenciar o prazo, o custo, a equipe, os riscos e tudo mais. Então, vale a pena dar uma olhada lá no material disponibilizado no Moodle e tem esse arquivo completo. Quem quiser também pode acessar o site, pesquisar no Google esse Robson Camargo Canvas, que vocês conseguem fazer download gratuitamente desse modelo.
Então, uma coisa importante é esclarecer o objetivo do projeto, né? Ele é o que vai definir aquilo que vai ser realizado. É o objetivo sempre relacionado ao produto final tangível, né? Então, eu preciso definir bem qual vai ser o objetivo para definir o escopo e, consequentemente, fazer um planejamento do que será necessário. Então, esse objetivo, como eu dei o exemplo do caso Eduardo e Mônica, vai ter que ter os benefícios esperados, o principal produto, né, que vai ser entregue, datas e orçamentos, cronograma. Então, dá alguma sinalização do que se espera desse projeto, né? Então, o gerente e o cliente vão ter que concordar com esses termos, né? Então, não adianta nada um pensar uma coisa e o outro pensar outra, né? É o termo que vai iniciar e tem que estar alinhado. Para dar um exemplo de um objetivo não muito completo, eu posso determinar, por exemplo, definir um objetivo terminar a casa. Será que esse seria um objetivo viável para ter um termo de abertura? Terminar a casa, terminar o que da casa? Quanto? Quando? Né? Posso gerar várias perguntas, então esse objetivo fica muito aberto, né? Por isso eu preciso refinar, né? Não deixar o objetivo tão ambíguo. Ideal que tenham datas, como eu comentei, né? Prazos ou data prevista para terminar ou iniciar o orçamento, assim como estava lá do caso do Eduardo e Mônica. Então a gente pode ter alguns exemplos. Atender o novo requisito regulatório ambiental ao instalar um novo sistema de filtragem dentro de 15 meses, com orçamento de 3,2 milhões. Então aqui está bem definido. Tenho 15 meses, tenho um orçamento e tenho o que vou fazer, né? Para atender o novo requisito, uma nova regra, uma nova lei, vou instalar um novo sistema de filtragem. E aí disso eu vou desmembrar o orçamento que eu tenho, 3,2 milhões, para quais áreas, quais itens desses 15 meses, quais meses vão ser realizados, quais atividades, né? E aí eu vou desdobrando no escopo, desdobrando nas atividades e tudo mais que é necessário. O outro exemplo é obter informações a respeito da preferência do consumidor ao conduzir um estudo de mercado. Esse estudo, né, de mercado deve ser completado em 26 semanas com orçamento de R$40 mil. Também é um objetivo bem definido. Tenho lá o que eu preciso, qual é a ideia, qual que é o período e qual é o orçamento. Então sempre lembrar disso, né? O objetivo do que ser entregue, por o que gerou às vezes esse objetivo, o prazo e o orçamento. Então isso auxilia nesse desenvolvimento, auxilia nas definições futuras, nos próximos planos, conforme a gente vai ver na próxima aula e nos próximos vídeos, né? Então, no de hoje foi só o início do projeto, espero que aproveitem, bons estudos e até o próximo.